Amigas e amigos, como todo o processo histórico, para a gente ter uma compreensão mais exata do golpe em andamento, é preciso o decorrer do tempo. Para a gente analisar todos os seus aspectos, toda a sua profundidade, toda a sua extensão. Porque nós estamos vivendo, na verdade, uma guerra ideológica de grande profundidade que mexe na estrutura social do país. Tem semelhança, sim, com acontecimentos desse tipo, como foi a independência, a abolição, a República, como foi a Revolução de 30, o golpe de 64. Esta que é a dimensão. Portanto, seria ilusão achar que eles vão abandonar a lógica do golpe, que eles vão soltar o osso, né? Essa é completa ilusão. Ninguém pratica um assalto e sai por aí, larga o produto do assalto e vai embora. Abre mão do assalto, do produto do assalto. Eles assaltaram o poder. O que tem, na verdade, bate-cabeça entre eles sobre o que fazer com o produto do assalto e como levar o processo do assalto adiante. Está aí uma matéria na Folha de São Paulo de hoje que fala que o Congresso Nacional está tentando criar blindagens pelos conselhos de ética do Senado e da Câmara dos Deputados, blindagem aos parlamentares que são citados na Operação Lava Jato. É claro que é um evidente bate-cabeça entre eles, né, sobre o que fazer, qual é o rumo. Né? A Operação Lava Jato ela foi criada no sentido, como eu disse aqui em outra ocasião, no sentido de ser o partido único do golpe. Ela que dá a direção das coisas. Isso não aparece porque a mídia controla esse com mão de ferro, né? O monopólio midiático, o cartel midiático, mas a lógica é exatamente essa. É só fazer uma leitura atenta das coisas. Né? Todo mundo aí da mídia, né, faz crítica daqui, crítica dali, mas ninguém critica a essência. A essência está numa entrevista que o ex-procurador da Justiça, Roberto Tardelli, esse que ficou famoso aí nas acusações desse crime da Susana von Richthofen e dos irmãos Cravinhos, né, que ele dá uma entrevista na revista Consultor Jurídico, né, a revista eletrônica, muito esclarecedora, que ele fala que o Ministério Público lá de Curitiba está tentando ocupar um espaço vazio deixado pela ditadura militar. Aquela ideia do poder totalitário, autoritário, né, segundo ele, tem esse vazio. E a turma lá do Ministério Público tenta ocupar esse espaço. É exatamente isso. Aquela ideia de que é preciso ter autoridade, entre aspas, né? O sujeito que manda, prende, arrebenta, como dizia o general Figueiredo, ex-presidente da ditadura, que tortura e passa por cima do Estado Democrático de Direito, das leis, da legislação, da civilidade. O espaço, na verdade, foi ocupado pelas forças políticas. A questão é que para fazer política é preciso ter civilidade. A pessoa tem que estar imbuída de que ela é civilizada, né, para fazer a mediação democrática, ter a capacidade argumentativa. Fora disso, o que a gente tem são esses cachorros loucos, esses doidos que a gente vê aí, que predominam, aliás, na internet, que há uma certa subestimação nesse sentido. Essa turma aí que vive propagando o Jair Bolsonaro, não é à toa que ele cresce aí, as pesquisas captam uma certa predileção por ele, né? É evidente que é uma predileção desses setores mais abastados, mais ricos, que se assumem como fascistas, como escravagistas, mas é uma questão que chama atenção, quer dizer, isso não tem nada de civilidade, de mediação democrática, né? Isso é o fascismo. É o poder que eles querem ocupar, na verdade, que o Tardelli diz aqui, é exatamente essa questão aí de ser autoritário, totalitário, né? Tem aí o caso, por exemplo, dos métodos que eles utilizam para fazer prisões, condenações, e tem um caso muito semelhante aqui em São Paulo, que é uma acusação aí de formação de cartel e fraude à licitação. Não sei se é exatamente do metrô, não diz aqui, mas deve ser do metrô aqui de São Paulo, que a decisão do juiz foi revogada pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque o juiz de primeiro grau, né, afirmou que a materialidade do crime estava comprovada, mesmo que ainda em cognição sumária, ou seja, a convicção do Deltan Dallagnol, mesmo método deles lá, né? Teria que ter anulação também, como teve aqui neste caso. Aí o juiz diz que as provas vão aparecer no decorrer do processo, que seriam, né, analisadas durante a tramitação processual. Exatamente o que faz a Operação Lava Jato. Não tem o que tirar nem pôr. Né? A gente viu aí as críticas do Gilmar Mendes, né, do ministro do STF, criticando as atitudes do Moro. É porque é isso, né? Um bate-cabeça, eles precisam refinar. A Operação Lava Jato tem que andar no caminho deles. Assim como a equipe que está pilotando o golpe. Olha só como a coisa é complicada e complexa. O partido único do golpe precisa ter um rumo político muito bem definido. A questão é acertar isso aí, né? Porque o Sérgio Moro respondeu ao Gilmar Mendes
Aí quando ele fez lá o despacho, que ele manteve o Cunha preso, né, que ele disse aqui que as críticas às prisões preventivas refletem, no fundo, o lamentável entendimento de que há pessoas acima da lei e que ainda vivemos em uma sociedade de castas distante de nós, a igualdade republicana. Olha quem está falando de igualdade republicana. É como naquele filme, né? Olha só quem está falando. Um filme famoso aí. Quem não sabe do que se trata, é bom dar uma pesquisadinha aí, porque é exatamente o sentido do que ele está dizendo aqui. Esse Carlos Fernando dos Santos Lima também deu uma entrevista no Estadão, procurador lá, aquele outro ator da Globo, criticando na mesma linha aqui do Sérgio Moro. Só que o Estadão faz um editorial hoje criticando as delações, que o título diz o seguinte: prudência com as delações. É isso, tá vendo? Gilmar Mendes e Estadão ali, afinadíssimos, né? Falando aí no mesmo tom, no mesmo diapasão. Porque vai que pega algum dos nossos aqui. Vocês podem pega a turma algum aí do PMDB, não mexa no golpe. Pegue alguém do PSDB, não mexa no golpe. Esse que é o recado que eles estão dando aqui, claramente. A ministra, ex-ministra, né, Eliana Calmon, ex-ministra do STF, também põe o dedo na ferida que ela dá no jornal, numa entrevista que ela dá no jornal El País, que ela diz que o judiciário também tem que ser investigado. Olha aí, põe o dedo numa ferida grave. Eu sempre falo aqui que é o poder mais corrompido da República. O judiciário tem que ser investigado, diz ela. Ela ficou famosa em 2011, quando ela disse que o judiciário estava permeado de bandidos de toga. Deu uma polêmica aí, mas isso é fato, né? Eu já falei bastante também disso aqui. Na verdade, eles estão fazendo aí os refinamentos todos, né? Essa questão da destruição da engenharia nacional, da empresa nacional, das estatais, né? Essa questão da soberania nacional. Tem aqui uma entrevista do advogado Teodomiro Dias Neto, da Odebrecht, esse que fez o acordo, né? Esse que liderou o acordo lá de delação na Lava Jato, também no Estadão, né? Que ele diz o seguinte: ele quer, na verdade, pôr a Operação Lava Jato nesse jogo aí, que eles afastam as empresas que não interessam a eles para trazer quem interessa, né? E ele tenta se inserir aí quando ele diz o seguinte, que a Operação Lava Jato revelou a relação promíscua, parasitária entre atores públicos e privados, mas o saldo positivo pode ser um novo ambiente de negócios no Brasil. Esse novo ambiente é exatamente o ambiente que eles querem, né? É muito a lógica da ditadura militar de 64, mas muito mesmo. Para quem duvida disso, eu falei aqui ontem desse livro aqui, do René Dreyfus, que aliás eu falei errado, né? Eu disse que ele era francês, na verdade ele é uruguaio. Mas está aqui, ó. Quem quiser dar uma pesquisada, está exatamente aqui a lógica privada dos grupos privados, tira uns para pôr outros. No caso aqui, ou esses grupos entram na nova lógica, no caso do golpe agora, ou estão fora. Trazem aí gente do exterior, gente de fora, né, que eles querem, na verdade. O golpe tem uma lógica, tem um programa, né, tem gente patrocinando o golpe. A lógica do capital, né, do capital financeiro, do capital aí privado, né, estatal, essas coisas, soberania nacional, isso aí está fora. É a mesma lógica de 64, porque na verdade eu confundi, quando eu falei que ele era francês, o René Dreyfus, eu confundi com esse aqui. Esse aqui, sim, ele é francês. Esse livro também é muito interessante, que trata exatamente dessa problemática, que é o Jacques Lambert. É muito interessante também como ele analisa aqui os dois Brasis, que é exatamente isso que eu falei aqui no começo, uma guerra ideológica, né, das forças entreguistas, conservadoras, de direita, escravagista, contra os fundamentos da nação, contra a democracia, contra as nossas conquistas civilizatórias. Esse é o jogo. Esse é o golpe. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.